Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Olha só, são 7 horas e 30 minutos em ponto, estamos aqui a postos mais uma vez, nesse 4 de julho de 2023. Hoje a gente vai falar sobre um departamento, se é que você me entende, muito importante. Muitas pessoas não têm conhecimento das atividades que esse setor pratica, que é o núcleo internacional da nossa querida Universidade Federal de Mato Grosso. Está a postos aqui, não é? Representando esse importante setor da UFMT, o professor doutor Lucas de Oliveira Souza. Eu estou sem a colinha aqui, mas eu decorei o nome dele. Vamos falar sobre, tem aí um acordo, né, com a China e o que faz esse setor, esse núcleo. Enfim, vamos esmiuçar tudo o que diz respeito a esse núcleo aqui no programa Opinião de hoje, que seja a primeira de uma série de outras tantas, não é? Porque tudo que vier a agregar conhecimento aqui no programa Opinião, a gente faz questão de estar sempre aqui trazendo ao seu conhecimento, nosso telespectador, professor Lourenberg Alves. Como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Legal, olha só, você que acompanha o programa Opinião, esteja você aonde for, não é? Seja pelo canal 22 ou pelo www.gazetadigital.com.br e ainda pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho da companhia. Caso você tenha aí uma pergunta, sugestão, enfim, para que a gente possa repassar aqui ao nosso entrevistado, esteja bem à vontade. O contato está aí na tela, WhatsApp, texto, por favor, não é? O mais breve e conciso que você puder, para que você possa interagir conosco aqui no nosso programa Opinião de hoje. Tá combinado? Então tá, olha só, professor Lucas, bom tê-lo aqui, que nem eu disse aqui na abertura, que seja a primeira de uma série de outras tantas, não é? Que a gente faz questão muito, como eu disse outro dia para o professor Evandro, que também esteve aqui. Encontrei com ele, inclusive, lá na solenidade da FAMATO, também dizendo sobre isso. Ele estava me contando aí dos bastidores, enfim, e de quão rica é a nossa UFMT no ponto de vista do conhecimento. E aí eu falei, rapaz, me ajuda aí, que eu gostaria muito de estar proseando lá no programa com os professores. Uma dessa aqui é minha, não? Dá uma para mim aqui, Lourenberg. Você está com dois aí, ou sem um aqui? Ah, meu Deus do céu. Não é sua. Ah, não, duas são minhas. E aí o professor Evandro me falava assim que foi a partir daí que eu já conseguia, de vez em quando, trazer algum professor aqui e tal. E aí de lá para cá a gente conseguiu, já vários vieram aqui, né? Eu estou esperando, inclusive, eu esqueci o nome dele. Lá do algodão tem um projeto importantíssimo aí ligado ao algodão. Eu falei com ele essa semana e a gente está costurando para que ele venha também aqui. Mas, professor Lucas, bom tê-lo aqui, obrigado por... Eu vou perguntando já, rapaz, para começar, o seguinte, o núcleo, o que faz o núcleo? Quem está assistindo pode não saber direitinho, e eu já andei pesquisando aqui, eu já vi muita riqueza nesse núcleo lá do nosso núcleo internacional da nossa UFMT. Ele, na verdade, o professor aqui, agora que chegou aqui a minha colinha, que a gloriosa Marcela trouxe, então, ele é secretário de Relações Internacionais da Universidade Federal de Mato Grosso, o professor Lucas Oliveira de Souza. Agora está certinho. Agora, por exemplo, nesse instante, eu acho que está acumulando o cargo de presidente também, né? Vice-presidente. É vice-presidente. Vice-presidente do Núcleo de Relações Internacionais do Estado de Mato Grosso. Beleza. Mas me conta aí, conta para quem está nos assistindo as funções, o que delibera, do que trata o nosso núcleo. Boa noite. Boa noite. O núcleo, a Secretaria de Relações Internacionais, antes de mais nada, cumprimentar os nossos telespectadores, cumprimentar aqui a bancada. Obrigado pelo convite, é um prazer e é sempre importante levar o nome da UFMT
para o público em geral. Atualmente, então, eu sou secretário de Relações Internacionais do Estado de Mato Grosso, da Universidade Federal de Mato Grosso, perdão, e a Secretaria de Relações Internacionais, ela cuida dos acordos internacionais da UFMT com instituições de vários países. Ela cuida também de ações de mobilidade internacional, não só para estudantes, mas para técnicos e para professores. E também nós temos uma área lá dedicada ao setor de línguas estrangeiras aplicadas à internacionalização. Então, de uma forma bem resumida, essas são as 3 áreas que a Secretaria de Relações Internacionais da nossa universidade, da UFMT, ela coordena parcerias internacionais, mobilidade internacional e línguas aplicadas à internacionalização. Basicamente isso, não é? Isso. Eu vou abordar já a questão da relação das tratativas com a comitiva chinesa, mas já a gente quer chamar antes, porém, para o Lorenberg para a conversa aqui. Professor, por favor. Professor, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso programa, no nosso bate-papo. Isso é muito bom, muito rico para todos nós. Professor, eu tenho aqui uns 4 ou 5 temas que eu gostaria muito de ouvi-lo e até para ajudar o amigo telespectador a entender melhor como funciona a Secretaria de Relações Internacionais. E a primeira questão, professor, que me vem à cabeça agora e que me chamou a atenção, trata exatamente da primeira reunião de boa viagem e orientação aos estudantes de graduação da Universidade Federal de Mato Grosso. E, na oportunidade, o senhor abriu o evento. E abriu o evento dizendo da importância desse mesmo evento para todo o grupo de estudantes. E aí eu gostaria muito de um comentário do senhor a respeito deste evento, da importância dele, mas eu gostaria que o senhor acrescentasse a esse comentário a questão do programa de mobilização ou de mobilidade. Ok, obrigado pela pergunta. Então, essa é uma pergunta que ela vai estar dentro daquele segundo eixo que eu comentei, da mobilidade internacional. Na universidade, nós temos o setor de parcerias internacionais e nós temos 2 tipos de parcerias internacionais. Uma parceria que é feita entre a UFMT e uma outra universidade estrangeira. Então, é o que nós chamamos de parceria bilateral. E temos também a parceria em rede, quando a UFMT se vincula a uma rede internacional de cooperação entre universidades de vários países e, ao se vincular, ela começa a ter oportunidades e também a ofertar oportunidades internacionais nessa rede. Então, um eixo muito importante dentro das parcerias internacionais e que nós trazemos para a mobilidade internacional é oportunizar os nossos estudantes a possibilidade de cursar uma parte dos seus estudos em alguma universidade parceira nossa estrangeira. Então, nós temos hoje 82 parcerias bilaterais, ou seja, parcerias da nossa UFMT com a outra instituição, e temos hoje 9 parcerias em rede. Essas parcerias em rede atingem mais de 400 universidades no mundo. Temos uma ênfase maior de parcerias aqui nas Américas, especialmente América Latina. Portugal também temos bastante oportunidades, bastante parcerias internacionais. Então, a partir do estabelecimento da parceria, nós trabalhamos essa parceria de diversas formas. Uma das formas, e que está ligada a essa questão, é a mobilidade acadêmica internacional. Então, dentro da mobilidade acadêmica, a nossa Secretaria de Relações Internacionais, ela semestralmente, ela negocia vagas para que os nossos estudantes possam, se desejarem, estudar uma parte do seu período acadêmico, geralmente um semestre, mas pode ser até um ano e meio, estudar numa universidade parceira. Então, nós temos toda uma preparação. Não se trata só de enviar esse estudante, o processo começa muito antes, começa no estabelecimento da parceria, depois começa na preparação do edital. Esse edital é que vai ditar as normas, as regras para que os estudantes possam participar. Depois nós temos o processo de seleção, o aluno é selecionado, ele passa por esse treinamento. Essa reunião de boas viagens é uma parte desse treinamento, é o que nós chamamos de
pré-mobilidade, a etapa anterior. Uma vez que esse estudante vá para o exterior, nós passamos a acompanhá-lo, nós acompanhamos individualmente cada estudante. Então, nós temos lá na Secretaria de Relações Internacionais a assessoria de mobilidade internacional e as pessoas que trabalham ali, elas cuidam individualmente dos nossos estudantes, desde grupo de WhatsApp, e-mail, telefone e o sistema de processos internos nosso. Esse estudante fica um período lá, ele volta, aproveita esses estudos que fez e completa os estudos dele na UFMT. Então, esse seria aí o que a gente chama do ciclo da mobilidade. Ela começa antes da viagem, ela tem o período de viagem, o período de estadia no exterior e depois o período para aproveitamento desses estudos. Dessas que o senhor falou aí, 82 instituições, significa dizer que são 82 países ou não? O senhor falou outro número também, que foi 9? 9 redes. 9 redes. As 9 redes, cada uma é de um país diferente. Eu queria que você explicasse direitinho isso aí, porque aí eu fico pensando assim, foi 82 instituições, já que há essa comunicação mais facilitada hoje, significa dizer que são quantos países ali envolvidos? Hoje nós temos cerca de 30 países. Então, por exemplo, Portugal, que é um destino muito desejado por parte dos nossos estudantes. É o mais desejado? Eu ia até perguntar isso. Eu acredito que é. Na Espanha? Não, Portugal por conta da facilidade linguística. Da língua. E aí a gente traz uma outra situação muito importante e que nós precisamos, já identificamos e temos buscado trabalhar para superar, que são as barreiras linguísticas ainda. O nosso estudante, ele chega e uma parte pequena desses estudantes tem um domínio de um outro idioma, espanhol ou inglês, por exemplo. A minoria? A minoria. Então, isso ainda é um problema quando comparado com outros países. E o que nós temos aqui? Nós temos uma gama imensa de parceiros na América Latina. E o Brasil é esse país continental, o único país de todas as Américas que fala português. Então, linguisticamente, nós ficamos um pouco isolados. Tá? Então, essa é uma barreira que nós temos para quê? Para fazer com que o nosso estudante também aproveite essa oportunidade que tem no México, que tem na Argentina, que tem na Colômbia, que tem no Equador, que tem no Chile. E aí o que acontece? Acaba que o interesse é concentrado mais em Portugal por conta da questão linguística. E por todo aquele glamour relacionado à Europa, isso também chama atenção. Então hoje nós temos cerca de 30 países nos quais nós temos as parcerias. Portugal, por exemplo, nós temos cerca de 14 parcerias. Tá? Então, China nós temos 3 parcerias, Estados Unidos nós temos 4 parcerias. Então, o número das parcerias, ele não necessariamente está diretamente relacionado ao número de países, tá? Porque em um país a gente geralmente tem mais de uma parceria. E a bolsa? Perdoe, Paulo. Não? E a bolsa, o valor de cada estudante? Isso. O que acontece? Esse é um outro ponto muito importante. Nós, na Secretaria de Relações Internacionais, o nosso trabalho é prospectar as oportunidades, então buscar onde tem oportunidades internacionais. Algumas oportunidades surgem com bolsa, por exemplo, nós temos um programa atualmente lá, capitaneado por um professor nosso da medicina veterinária, em parceria com a França. Esse programa, ele oferece bolsa. Então, nós temos a oportunidade de enviar de 3 a 6 estudantes, todo semestre, durante o período de funcionamento desse projeto. Esse programa é interessantíssimo, só que entra na barreira linguística. Por quê? O estudante precisa falar francês. E aí, olha que barreira tremenda. Existe a oportunidade, esse hoje é o programa mais atrativo, porque ele paga passagem aérea, a estadia lá, e é um programa muito bem estruturado em nível nacional nessa cooperação Brasil e França. Quem paga é o governo francês ou o governo brasileiro? É numa cooperação. No Brasil, quem paga é a CAPES, que está ligado ao Ministério da Educação, e também nós podemos receber franceses, aí é o governo francês que passa. E esse é um ponto interessante. Nas relações internacionais, nós trabalhamos sempre com o princípio da reciprocidade, que é a troca. Então, se nós enviamos estudantes, nós temos também que estar preparados para receber. Mas, voltando à questão da bolsa, então a bolsa, ela funciona para oportunidades onde a bolsa ela é oferecida por algum dos parceiros. Mas a maioria das nossas ações de mobilidade, em grande número, a gente oferece algo que nós chamamos de uma bolsa parcial. Ou seja, o nosso estudante vai e lá ele vai ter um custo mínimo de
despesas. Isso numa relação de troca. Então, por exemplo, a alimentação lá vai ser subsidiada, em alguns casos nós conseguimos a moradia, mas para o contingente maior de estudantes que desejam fazer mobilidade, eles geralmente têm que arcar com a passagem aérea, né? E também com despesa de moradia. Então, bolsas ainda, no universo total de vagas, ainda é uma parcela pequena. Então, nós precisamos trabalhar essa questão de procurar oportunidades em que a gente tenha mais bolsas e nós temos trabalhado nesse sentido para ampliar o número do suporte financeiro para os nossos estudantes. Que acaba onerando, né? Porque se esse programa, você recebe ou fica sabendo da oportunidade, que foi ali toda intermediada pela UFMT, né? Nessa relação. Só que aí você, para absorver, para abocanhar essa oportunidade, você precisa de estar preparado linguisticamente, né? Se é que você me entende. Se for para Portugal, beleza. Se for para algum país latino, menos pior. Agora, se você for para uma Alemanha, para uma Holanda, ou até para a França também, né? Que tem ali uma certa dificuldade, aí você vai penar para que você vai ter que se estruturar para isso. Eu só citou agora há pouco a China, rapaz, e eu gosto de priorizar aqui os assuntos mais recentes, não é? E esse, por exemplo, foi um que houve tratativas aqui quanto ao Centro de Língua Chinesa, que o evento que marcou aí a parceria entre a UFMT e, eu não sei se vou pronunciar certo, SCAL, deve ser SCAL, lá da China, isso? Isso. Como é que foi isso? Como é que foi estabelecido isso? Muito boa pergunta. Nós tivemos no último dia 23 de junho, nós organizamos na Secretaria de Relações Internacionais a missão de um grupo da Universidade Agrícola do Sul da China, que é a SCAL, a Cuiabá. Então nós fizemos isso em parceria, e aí eu quero chamar um tema já relacionado a esse. Nós fizemos isso no âmbito não só da UFMT, mas do Núcleo de Relações Internacionais do Estado de Mato Grosso, que é uma das redes que nós fazemos parte, e essa rede tem uma característica interessantíssima. Ela é composta pelas instituições do Estado de Mato Grosso interessadas em ações de internacionalização. Então, além da Universidade Federal de Mato Grosso, quem faz parte dessa rede? A Universidade Federal de Rondonópolis, a Universidade do Estado de Mato Grosso, a UNEMAT, e o Instituto Federal de Mato Grosso como instituições de ensino. E nós trabalhamos numa parceria interessantíssima com o governo do Estado. O governo do Estado ele tem dentro da Casa Civil o Núcleo de Assuntos Internacionais. Então, nós nos unimos como instituições aqui no Estado para prospectar oportunidades de internacionalização que envolvem questões de ensino, questões de pesquisa, questões de extensão e colaborações que possam aí estar relacionadas às nossas universidades. E uma dessas oportunidades prospectada por meio do governo do Estado, bom salientar que o governo do Estado tem hoje uma servidora da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que atua na China, no escritório de representação do governo do Estado. Devido até ao fluxo de negócios. Exato, é o principal parceiro econômico hoje do Estado, é a China. E o Estado, de maneira bem visionária, alocou essa servidora lá, da SEDEC, a servidora Ariana Guedes, e ela busca, então, ela está lá buscando oportunidades. E uma das oportunidades que surgiu, então, foi o quê? Essa universidade, Universidade Agrícola do Sul da China, veja, já tem essa ênfase agrícola, sabe que Mato Grosso é o principal parceiro econômico da China. Essa universidade ela quer trabalhar em parceria conosco, no campo de quê? Da pesquisa. Só que aí entra as questões linguísticas. A língua, ela nos aproxima como parceiros. Então, eles ofertaram, dentro do grupo, do Núcleo de Relações Internacionais do Estado de Mato Grosso, a possibilidade de instalar um centro de língua chinesa com uma temática relacionada ao agro, a questões agrícolas. Por isso que é o Centro de Língua Chinesa e de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia Agrícola. Então, ao mesmo tempo que nós vamos ofertar o ensino da língua chinesa, nós vamos desenvolver atividades de colaboração no campo da pesquisa aplicado àquilo que é a nossa força, que é o agro. Então, foi nesse sentido, você vê uma relação aí em rede, uma relação bastante colaborativa,
que esse centro foi instalado na UFMT, mas não para atender apenas a UFMT. A proposta é atender o estado de Mato Grosso. Então, no dia 23, tivemos ali a celebração, a cerimônia de inauguração, aproveitando que o acordo já estava assinado e que essa delegação de parceiros da Universidade Agrícola do Sul da China estariam no Brasil. E olha o prestígio nosso. Eles estão fazendo uma viagem pelas Américas aqui, pela América do Sul. E no Brasil só foram a São Paulo, numa visita a uma empresa, a Cuiabá e a uma universidade no sul do país. Então, eles de fato encaram a UFMT como uma parceira estratégica. Claro, devido até ao nosso potencial agrícola, né? O nosso agronegócio aqui. Então, mandarim e português. Vai ser uma troca ali. Vai ser uma troca. Isso. E o programa Opinião vai ser apresentado em mandarim daqui a uns anos. O Lorenberg e eu vamos estar... O Lorenberg vai comentar em mandarim e eu também vou... E você vai ter que entender também, né? Porque nós temos um núcleo agora, nós temos inclusive uma parceria Brasil-China. Mas olha, brincadeiras à parte, eu acho que, mais uma vez, a potência do agro rompendo fronteiras, né? Eu acho que veio a calhar realmente, precisávamos realmente disso, porque aqui vem sempre, toda semana ou todo mês, vem comitivas aí lá do Oriente, seja de onde for, comitivas internacionais, e a gente precisa estar bem estruturado para que isso aqui possa ir daqui para frente e não retroceder. O programa Opinião dá um tempo só para o primeiro intervalo comercial e volta já já. Olha, o Gazeta Digital está recheado de notícias. Já dá uma clicadinha aí, ó, www.gazetadigital.com.br. Tem tudo que você imaginar que rolou de mais importante no dia de hoje, ou que ainda esteja rolando. Você vê que lá no Congresso, o negócio de reforma tributária, rapaz, está dando o que falar, porque o governo está precisando, está buscando apoio, está querendo, e parece que ali o número não está batendo, a matemática não está batendo. Então, tem isso e tem muito mais. Política, polícia, esporte, cultura. E tem essas aqui também, ó, que a gente separou para que você possa se informar um pouquinho mais também. Olha, aprovado na semana passada, o texto do projeto de Transporte Zero segue sob polêmica. Os vereadores de Várzea Grande, eles querem diálogo com deputados e intervenção junto ao Estado para que o texto seja modificado até entrar em vigor em 1º de janeiro. Para eles, além do impacto econômico aos pescadores, há também o dano cultural e ao turismo da cidade, que tem comunidades fundadas em torno da pescaria, como, por exemplo, Bom Sucesso, abre aspas. Lamentamos o projeto e tentamos intervir no substitutivo, tentando tirar, pelo menos, as festividades que estavam lá, que envolvam a principal atração, que é o peixe. Será que vamos transformar essa cultura em crime, fecha aspas, disse o vereador Bruno Rios, que é presidente da União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso. Aliás, que esteve aqui essa semana, o Bruno Rios. Outra notícia aí do Gazeta Digital. Ex-chefe de gabinete da vereadora Edna Sampaio, do PT, Laura Natasha Abreu, encaminhou novas provas via e-mail à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar contra a vereadora. No documento constam novas conversas e também comprovante de gastos que serão analisados pelos membros da comissão. Informação é do vereador Rodrigo de Arruda Sá, que é do Cidadania, que preside a comissão. Segundo ele, só após a análise é que se avaliará a necessidade de novo depoimento da ex-servidora. E uma última notícia que a gente separou para você aí, ó. Caso a reforma tributária proposta pelo governo federal seja aprovada, os produtos que compõem a cesta básica
e a carne poderão sofrer aumentos significativos conforme estudos da Secretaria de Estado de Fazenda Cefaz e as estimativas apontam que os impactos nos preços para o consumidor podem chegar a mais de 10%. Conforme o levantamento, 1 quilo de carne que custa R$ 50 pode sofrer aumento de 10,3% e passar a custar aí ao consumidor R$ 55,13. Isso porque o imposto cobrado atualmente em Mato Grosso sobre a carne é de 2%. Porém, com a proposta de reforma, no caso da reforma tributária, isso passará a ser de 12,5%. Mais detalhes sobre essas questões aí da nossa reforma, nossa não, do governo federal, né? Vamos ver se há maioria ali na Câmara e depois no Senado para aprovação dela, se haverá modificações. Lorenberg, o governo do Estado tem feito um esforço daqueles, não é? Toda semana, inclusive acho que hoje o governador e o glorioso, o secretário de Fazenda, Rogério Garcia, estão, e a equipe econômica da Cefaz, estão lá para tentar, pelo menos, retardar um pouco para que essa reforma, essa proposta seja discutida. E faz todo sentido. Esse medo, até eu que não entendo muito de economia, estou ficando com medo disso, porque não é porque a carne vai subir, não, é porque você já imaginou se esse momento tão bonito que o estado de Mato Grosso está vivendo seja interrompido, de alta contribuição na balança comercial, nas nossas exportações e o agro bombando em todos os sentidos aqui, falta um pouco mais de geração de emprego, é verdade. Mas você não acha que seria um momento de sensatez aí? Mas temos força para isso, inclusive, do ponto de vista político, para mudar alguma coisa? Paulo, eu vou começar pelo final, que parece que o final é muito mais interessante. Nós temos força política para fazer com que barre a reforma tributária, que não é do governo Lula, é bom que se diga isso. Nós temos força para isso, nós temos apenas 11 parlamentares. É quase insignificante do ponto de vista no universo, por exemplo, de 8 deputados, no universo de 513, quase que desaparece. Quase que desaparece. Se nós somarmos os 81 senadores com os 513 parlamentares, os 11 parlamentares nossos também quase que desaparecem. Não tem tanta força. E aí vem um detalhe que nós já falamos aqui em muitas oportunidades, amigos. O Nordeste tem uma característica que nós precisaríamos copiarmos no Centro-Oeste. No Nordeste, quando o objeto faz parte do grupo do Nordeste, as bancadas do Nordeste se unem em prol de alcançar um único objetivo. Nós, no Centro-Oeste, não fazemos isso. Ora, se somos 8 daqui, 8 de Mato Grosso do Sul, 11 ou 15 de Goiás, o número será maior. E Brasília também. Nós não podemos perder de vista e correr de Brasília. Brasília pode somar conosco. Essa é a primeira observação. A segunda observação, também é bom que se diga, a imprensa local, e está certo em fazer isso, só fala a voz do governo do estado de Mato Grosso. Mas existe uma lista enorme de governadores que batem contra esta reforma tributária. Isso significa dizer que o Congresso Nacional, em especial o presidente da Câmara Federal e o presidente do Senado, deveriam parar um pouco a correria para ter aprovado essa reforma tributária e provocar uma grande discussão no país. Essa discussão começando principalmente com todos os governadores. É fácil fazer uma reunião com todos os governadores. O difícil é fazer uma reunião com mais de 5.000 prefeitos. Aí é mais difícil, mas com governadores é fácil fazer. Com representantes das bancadas federais em Brasília, também é fácil fazer. É preciso que abrir essa discussão enorme e não precisa pressa. É claro que a questão da reforma tributária é antiga, tem mais de 3 décadas falando sobre isso, é muito antiga, mas não precisamos pressa,
porque ao ter pressa, podemos correr o risco de termos um prejuízo enorme. Veja bem, um exemplo só. Vamos imaginar, em tese, que a avaliação feita pela Secretaria de Fazenda esteja correta, com aqueles valores, aqueles índices percentuais de aumento da cesta básica. Imaginemos que esteja correto. Imaginemos isso. Ora, a grande maioria da população terá enorme prejuízo. E aí eu vou repetir uma frase que eu falei ontem. Pouco me importa o que pensa o governador A, B ou C sobre a reforma tributária. Agora, o que vai trazer de benefício ao conjunto da população, isso me interessa. A imensa maioria da população, eu quero saber o que vai ganhar com a reforma tributária. É isso que é o ponto na minha reflexão. E quando eu leio qualquer matéria sobre a reforma tributária, o meu direcionamento, o meu foco é esse. O que vai ganhar a grande maioria da população. Ou perder, né, Lorenberg? Ou perder. Porque se de fato tiver razão o glorioso Rogério Galo, e esses números que eu li agora há pouco tiverem razão de ser... É assustadores. Vamos ter problema aí, você vai ter problema de pagar sua energia na sua casa, vai ter que pagar o caviar que você come lá, a picanha, essas coisas, você vai mudar aí o seu cardápio lá. Porque é assim, gente, e aí eu fico pensando assim, porque o digníssimo Mauro Mendes com o digníssimo Caiado e o digníssimo governador do Mato Grosso do Sul, eles parecem que estão trocando figurinhas, mas não tem uma força assim. Para juntar os parlamentares. E aí não está surtindo efeito. O Mauro que está indo para lá, e isso é reconhecido inclusive no âmbito nacional, não sei até onde tem força política. Se não tem força política, mas tem força econômica. Mato Grosso é um gigante. Se Mato Grosso fosse um país, seria o quarto do ponto de vista da produção agrícola, não é? E esses números são oficiais, inclusive, visto no Canal Rural, semana que passou, está gigantesco aí. Agora que o Estado está sendo preparadinho, bonitinho e tal, está tudo dando certo, me vem uma reforma, ao ser verdade, essa alegação que o governador e sua equipe têm alegado. Pois bem, estamos aqui ao vivo, hoje entrevistando o professor Lucas Oliveira Souza, doutor Lucas Oliveira de Souza, professor doutor. Eu vou pedir para o Lorenberg, meu colega, abrir o bloco de perguntas ao nosso entrevistado. Por favor, professor. Professor, aliás, o senhor falou durante o primeiro bloco praticamente todo, falando da importância dessa internacionalização. Da importância, o senhor falou da Bolsa, falou das parcerias que me parece não, eu estou convicto da importância de toda ela. Mas vamos aumentar um pouco mais essa reflexão, e aí é um pedido de reflexão mesmo. A importância da internacionalização para o financiamento e a captação de recursos para a universidade. Qual é essa importância? Excelente pergunta. E eu começo com a definição de internacionalização da universidade. O que é internacionalizar a universidade? É pensar a universidade numa perspectiva que vai muito além das nossas fronteiras. Hoje a UFMT está presente em Cuiabá, temos o campus de Várzea Grande em construção, temos o campus de Sinop e temos o campus do Araguaia, né? Em Barra e em Pontal do Araguaia. Mas nós estamos inseridos num contexto global. Toda essa discussão econômica, toda essa discussão, por exemplo, relacionada à nossa produção agrícola, ela está inserida num contexto global, né? Quem são os nossos principais parceiros internacionais? Os principais parceiros econômicos não são brasileiros, são internacionais, são estrangeiros. Então, a universidade ela precisa também estar inserida num contexto global. Então, é até antigo já dizer sobre a globalização, que é algo totalmente estabelecido, mas nós não podemos pensar apenas dentro de nós mesmos. Então, por isso que um ponto importantíssimo da internacionalização é projetar a nossa universidade como referência estadual, né? Mas que lida com temas de interesse global. O ano passado eu compus a delegação do governo do estado na Conferência do Clima, lá no Egito, a COP27. E todas as discussões
elas estão relacionadas à sustentabilidade da produção agropecuária. E quem tem condições no mundo de produzir alimentos, e a gente pode falar isso sem derrubar uma árvore? Mato Grosso. Mato Grosso, se fizer o processo de recuperação de áreas degradadas para a produção agrícola, a gente tem chances de mais do que duplicar a nossa produção agrícola, que já é recorde. E o que acontece? A universidade tem que estar inserida nesse processo, principalmente no eixo das pesquisas. Porque pesquisa de excelência, ela se faz em colaboração. Pesquisa de ponta, ela se faz com a colaboração internacional. Então, essas parcerias e a prospecção de oportunidades e de financiamentos externos, elas são importantíssimas no nosso contexto. Por quê? Não podemos mais ficar dependentes apenas ou somente do recurso que vem do Ministério da Educação ou que vem de agências de fomento nacionais. São importantes? São importantíssimas, mas nós temos um mar de oportunidades externas. Então, nesse sentido, e aí acaba também aquela nossa conversa sobre a China, sobre outras parcerias, o nosso grande interesse é canalizar essas parcerias para quê? Para o desenvolvimento de pesquisas de excelência aplicados a temas de relevância do nosso contexto. Porque a internacionalização universitária, ela tem que estar aplicada ao que é o desenvolvimento local. Para que eu busco uma parceria? Só para ter um número? Não. Nós precisamos buscar parcerias para transformar essa parceria em oportunidades, em transformações. Desde a transformação na vida de um estudante, que tem uma experiência internacional, até a transformação de uma comunidade, de uma realidade, de um setor que é afetado diretamente por um processo, por um projeto em colaboração internacional. Então é importantíssimo e é um caminho sem volta que nós utilizemos a nossa capacidade, nossa capilaridade, nosso conhecimento, toda a expertise que a gente tem para buscar oportunidades de financiamento aplicada a pesquisas. Correto. Eu vou pedir para o senhor apenas agregar valor e informação a que nós estávamos falando sobre essa parceria, as tratativas, o resultado das tratativas com a China. Essa questão da linguagem aí, a estrutura propriamente, vai estar funcionando, você falou agora, né, no segundo semestre de 23 ainda. Isso. Como é que vai ser essa estrutura aí? Qual vai ser o contingente, enfim? Ótima pergunta, muito bom. Nós tivemos, então, a cerimônia que celebrou o nosso acordo de cooperação que criou o Centro de Língua. Então, o Centro de Língua está criado. Ele já tem um local para funcionar dentro da Universidade Federal de Mato Grosso, vai ser no Instituto de Linguagens, né? Tudo a ver. Então, ali nós vamos ter a sala da direção, da secretaria, uma pequena biblioteca. E as aulas, elas serão ofertadas de duas formas. Então, dentro do nosso acordo, nós prevemos aulas presenciais e aulas virtuais também. Com professores chineses aqui? Com professores chineses. Então, nós vamos receber, é muito importante, em que ponto nós estamos agora? Nós estamos no ponto de organizar a documentação do professor chinês que virá, e primeiro vem um, havendo demanda, a gente pode trabalhar a vinda de outro, mas esse professor vai vir, já foi selecionado, já tem toda a documentação, está no processo agora de obtenção de visto de trabalho para vir a Cuiabá. Então, esse professor vai morar aqui, depois vem uma pessoa que vai ser a coordenadora chinesa do centro, sempre no princípio da reciprocidade. Olha, então, se nós temos uma coordenadora chinesa, nós temos uma coordenadora brasileira, que é a professora Caroline Pereira de Oliveira, que é coordenadora de línguas aplicadas à internacionalização. Então, esse professor, a previsão é que ele chegue no mais tardar, dentro da perspectiva nossa, até o início de agosto. Agosto vai ser um mês de planejamento e as atividades tendem a começar no mês de setembro. Ok. Joia, joia. Expectativa quanto a isso aí, né? E tomara de verdade, olha só, que isso que está sendo, foi assunto inclusive do comentário de Lorenberg Alves aqui, que foi contra a reforma tributária, que se isso vier a acontecer, alguma coisa aí, que nada atinja esse up que nós estamos tendo na nossa, no nosso agro, né, Lorenberg? Porque aí, se mantiver daqui para melhor,
teremos aqui não só a China, daqui a pouquinho vem a Rússia, vem todo mundo para cá, porque aí a gente vai estar expandindo, né? O pessoal vai ter razão, vai ter motivo principal, que é o nosso agro, né? Tira o agro para você ver, enfraquece o agro para você ver, daqui a pouquinho os chineses que estão chegando vão vazar daqui, não é? A gente não quer isso, vamos torcer para que haja sabedoria na cabeça dos nossos parlamentares e que nós tenhamos aí sim o fortalecimento do nosso... Não precisa nem fortalecer, é só não atrapalhar, que o negócio está muito bom do ponto de vista da economia aí. O Opinião vai dar um tempinho só para mais um intervalo comercial e volta já já. Pois bem, cá estamos de volta ao vivo. Pra você ter ideia, hoje a gente tem a satisfação de receber aqui o professor Dr. Lucas Oliveira de Souza. Para quem não conhece, ele é secretário de Relações Internacionais da Universidade Federal de Mato Grosso. A gente fala muito, professor, no pessoal... nas relações aqui com o pessoal que vai daqui para outros países, não é? Mato Grosso tem absorvido alunos, pessoas de outros países. Qual que é o contingente hoje de pessoas estrangeiras interessadas aqui por um motivo ou outro no estado de Mato Grosso? Outra boa pergunta então, dentro da mobilidade internacional, nós trabalhamos sempre os dois caminhos. Nós abrimos portas para os nossos estudantes irem, não só estudantes, mas pesquisadores também, e nós abrimos as nossas portas para receber estudantes estrangeiros para estudarem aqui. Mato Grosso, ele ainda é muito desconhecido no mundo, muito desconhecido. E quando a gente fala em Brasil, estando lá fora, o estrangeiro ele vai lembrar de quê? Rio de Janeiro, praia, São Paulo, samba, carnaval, Salvador. Então nós temos um trabalho duro de quê? De nos mostrar para fora, para que esse estudante que esteja interessado numa mobilidade internacional possa vir para cá. Então hoje nós temos conseguido atrair estudantes principalmente das pós-graduações. Então, nós temos hoje um número interessante de estudantes de mestrado e de doutorado que são estrangeiros. Cerca de 40 estudantes de outras nacionalidades, principalmente aqui das Américas e alguns da África, optam a estudarem, a desenvolver o seu mestrado ou doutorado aqui no UFMT. E aí isso linka com aquela minha primeira fala lá, das nossas parcerias em rede. Então, hoje, esses programas que recebem estudantes estrangeiros na pós-graduação, eles funcionam bem, porque eles são uma oferta em rede e dentro da pós-graduação nós conseguimos ofertar bolsas. Então, os estudantes vêm, muitos desses estudantes vêm de países onde o estudo lá em nível de mestrado e doutorado é caríssimo. O ano passado mesmo eu estive no Equador buscando ali oportunidades de colaboração e lá eu tomei ciência de uma realidade que um doutorado lá é um valor astronômico e pouquíssimas oportunidades. E aqui nós temos vários programas de doutorados de excelência aptos e abertos para receber esses estudantes. Por quê? Porque quando nós recebemos um estudante estrangeiro aqui, a internacionalização ela se dá de uma maneira mais intensa. É uma coisa que nós chamamos de internacionalização dentro de casa. Porque um estrangeiro aqui, ele afeta quantas pessoas? Várias pessoas ao seu redor. Com benefícios culturais, mas também com benefícios ali para o próprio programa de mestrado e doutorado, que tende a avançar nessas colaborações internacionais. Então, hoje nós temos cerca de 50 estudantes estrangeiros, sendo que a maioria são estudantes que estão ou fazendo mestrado ou fazendo doutorado na nossa instituição. A maioria também de Portugal, por exemplo, da nossa língua? Ou a maioria da onde que vem?
A maioria vem aqui da nossa América Latina. Então, do México para baixo e até da América Central para baixo. Um fato interessante, nós temos muitos estudantes do Haiti. Muitos estudantes. E esses estudantes, eles têm neles a barreira linguística, mas eles superam com facilidade tremenda. E nós, da Secretaria de Relações Internacionais, o que nós fazemos por meio da coordenação de línguas aplicadas à internacionalização? Nós ofertamos cursos de português para estrangeiros. Então, esse estudante chega, ele é acolhido. Importantíssimo falar de um projeto que nós temos na Secretaria de Relações Internacionais, que é o Programa de Apadrinhamento Chega Más. Qual que é a ideia? Todo estudante estrangeiro que chega aqui, antes dele chegar, ele já tem um padrinho ou uma madrinha. Então, é um outro estudante da mesma área, que inclusive vai recepcioná-lo no aeroporto, auxilia no processo cultural, auxilia a abrir conta, auxilia a encontrar uma moradia, muitas vezes mora na própria república ali desse estudante. E isso gera o quê? Um ambiente de acolhimento muito importante, que é muito interessante e nós conseguimos marcar positivamente esses estudantes estrangeiros que estão na UFMT. Bacana isso, né? Lorenberg. Professor, eu vou aproveitar trechos das respostas que o senhor acabou de nos trazer para fazer uma outra pergunta nessa mesma direção. A internacionalização está centrada tão somente na mobilidade, na questão linguística ou não? E por quê? E acrescentando a isso, a ambiência internacional se dá também só com a mobilidade ou não? Uma pergunta fantástica para a gente esclarecer isso. Mobilidade ou internacionalização vai muito além da mobilidade. A mobilidade, que é um estudante sair do país dele e vir para cá, ou o nosso estudante sair daqui e ir para um outro país, ela é uma parte da internacionalização. Eu diria que é uma parte muito interessante, muito atraente, mas ela é uma parte. A internacionalização, ela envolve uma série de outras ações, e eu vou citar algumas. Ela envolve colaboração no campo da pesquisa. E hoje em dia, como que a maioria dos nossos pesquisadores colaboram? Virtualmente. Então, nós temos pesquisadores aqui, trabalhando com pesquisadores do mundo inteiro, e que às vezes nunca se viram presencialmente. E a internacionalização está ocorrendo. Os trabalhos são conjuntos, as pesquisas são conjuntas. Nós temos também a internacionalização por meio de algo que nós chamamos, e é uma colaboração virtual. Isso nós tivemos durante a pandemia, foi um boom, que é algo que nós chamamos de mobilidade virtual. Nós temos a oferta, e nós fazemos isso aqui na UFMT recebendo. Lembrando que a UFMT, ela tem os cursos presenciais, que são a maioria, mas elas têm os cursos de educação à distância. E o que nós fizemos? Nós ofertamos vagas dentro do nosso curso, dos cursos de educação à distância, para estudantes estrangeiros. E foi muito interessante. Nós tivemos estudantes da Rússia, tivemos estudantes de Guiné-Bissau, tivemos estudantes do Uruguai, aqui, virtualmente, trabalhando conosco. Outra coisa, olha o que pode ser internacionalização. A discussão de temas de relevância global é internacionalização, ou seja, trazer a temática internacional para o dia a dia da sala de aula. Outra coisa, estudos de textos, de materiais em outro idioma dentro da sala de aula é internacionalização. Então é muito importante deixar claro isso, não se trata de uma agência de viagens. Não, se trata de pensar a internacionalização de uma maneira transversal. Até por isso, a nossa universidade tem o Plano Institucional de Internacionalização para 5 anos, 22, 23, 24, 25 e 26, em que nós pensamos 7 eixos relacionados à internacionalização, desde idiomas, parcerias internacionais. Olha uma parte, regulamentação e processos, criar uma ambiência por meio das nossas regras que facilite a vinda de estudantes estrangeiros. Isso é internacionalização. E essa ambiência, já atrelada ao segundo ponto, ela é fundamental. Nós precisamos facilitar a vinda de estudantes, de pesquisadores estrangeiros e não dificultar. Então, nós buscamos fazer isso por meio da criação dessa ambiência favorável à atração
de pessoas estrangeiras que vão certamente se somar a nós. Olha só, antes eu quero mandar um abraço aqui para Marineide Fernandes, está aqui assistindo o programa lá no bairro Centro América, está assistindo aqui o programa Opinião, está achando muito interessante. Também o Gilson Vieira, que é do Quilombo, também está acompanhando, mandar um abraço para mim, Paulo, tá? Mandou até uma fotinha aqui do programa. E a Elisângela, a Elisângela está com o marido dela, o Ferdinando, estão acompanhando lá no bairro Jardim Industrial. Obrigado, viu, pelo carinho da companhia. Eu tenho duas perguntas, vou emendar aqui, que a gente está caminhando para o final do programa, professor. A primeira, o Boca, nosso produtor aqui, nosso diretor, estava me contando aqui no ponto, essa questão do Mato Grosso, né? Quando você falou que o Mato Grosso é muito conhecido lá fora, né? E de fato, porque se pregou muito, durante muitos anos, que Mato Grosso, aqui onça anda na rua, né? Jacaré anda na rua. Às vezes é verdade, porque às vezes capivara você passa... capivara, isso que eu ia falar. Você passa ali perto do Parque das Águas ali, de vez em quando você tem que parar para as suas excelências capivaras e a sua família inteira. Já achei que tem até jacaré atravessando também ali já. Às vezes tem uns anta também que... Olha só, e não seria o papel do Estado estar trabalhando mais isso aí, porque nós temos interesse, nós temos um agro, pelo menos até agora, né, potente, para que isso... Você não acha que isso poderia ser melhor trabalhado? E uma outra situação, eu queria que o senhor respondesse primeiro essa, a segunda vou misturar os assuntos, mas a segunda também tem a ver com essa questão dessa como que é visto o Estado lá fora. Mas eu queria que você respondesse primeiro, não falta um pouco de divulgação, de desmistificação do nosso Estado lá fora, para não termos mais esse tipo de problema, ou até preconceito às vezes? Olha, o Brasil é um país continental, né? Isso é muito, muito claro para nós, mas não é claro para quem está lá fora. Então, o ano passado eu tive a oportunidade de ir ao Equador, ao Egito, Portugal, Espanha, e eu sempre levo na minha apresentação dados sobre o estado de Mato Grosso. Uhum. Eu morei 4 anos na Alemanha durante meu doutorado, e a Alemanha é um país que Mato Grosso é 2,5 vezes maior que a Alemanha. A Alemanha é do tamanho do estado de Goiás. Mas muitos não conhecem. E quando a gente tem algumas experiências no exterior, se eu perguntar ao telespectador, fala para mim alguns estados da Alemanha, quem vai saber? Ninguém. Lorenbeck então, esteve lá, mas, agora enfim, há 3 anos, ele esteve lá para passear, tirou umas férias por lá, né, Lorenbeck? Isso, mas Fora ele, mas ninguém mais. Não, mas então, o que acontece? A gente tem que se colocar no lugar do outro. Dentro da internacionalização é muito importante essa empatia. Ou seja, não dá para esperar que as pessoas conheçam. Aí que entra, não dá para esperar. Então, o que tem que ser feito? Uma ação propositiva, intencional de nos mostrar para fora. E o governo do Estado, já há algum tempo, isso ficou muito forte nos últimos 4 anos, nos últimos 3 anos, tem trabalhado massivamente essa questão de ampliar a visibilidade do Estado de Mato Grosso no exterior. E eu pude ver isso pessoalmente o ano passado, junto com a delegação do governo do Estado. Do clima lá. Na conferência do clima lá no Egito. Então o governo ele tem trabalhado programas específicos. Por que nós não sabemos? Porque isso é vinculado lá fora. Tá, professor, eu tenho que encerrar o programa, eu tenho aqui 2 minutos e meio. Então vamos dividir esse tempo, porque eu tenho uma perguntinha básica que se eu respondesse em 1 minuto. Assim, me veio essa pergunta aqui, se eu estiver falando bobagem, se eu desconsidero então. Como nós temos aqui muitos refugiados, temos haitianos, temos pessoal da Venezuela, veio já gente de outros países aqui, não seria a UFMT, por meio desse núcleo aí, não poderia fazer um trabalho juntando esse pessoal para facilitar a vida, no caso havendo, ou então não poderia haver parceria dos municípios ou próprio Estado
para que esse pessoal, até como ação política, social realmente, melhorar, essas pessoas se enquadrem, arranjem emprego e tenham aqui já que houve acolhimento? Sim, a universidade, importante deixar muito claro, dentro da Secretaria de Relações Internacionais e também dentro do Instituto de Linguagens, o que nós fazemos? Nós ofertamos uma ação muito prática, cursos de português para pessoas que são estrangeiras. Língua abre porta de empregos, língua abre porta de você se sentir culturalmente aceito. Então, esse é um elemento central. Então, a oferta de cursos que preparem essas pessoas para aprender português. Quando ela aprende português, ela abre oportunidades na vida inteira dela aqui no Brasil e mais especificamente em Cuiabá. E hoje, o que nós temos? O acesso à universidade, ele é aberto a todos os povos. E nós temos o quê? Nós temos o nosso regramento. Então, a ideia de prepará-los hoje, de uma maneira bem prática, o principal elemento onde nós buscamos atingir nesse momento é capacitá-los linguisticamente. Então, essa é uma ferramenta que nós já estamos fazendo por meio de cursos de extensão. Eu adorei o papo, olha só, muita coisa que eu não sabia, fiquei sabendo desse núcleo, você com certeza também, que está assistindo o programa Opinião, obrigado, esse espaço continua a postos para bem informar. Muito obrigado, Paulo, obrigado, foi um prazer poder estar aqui falando de um tema que muitos ainda não conhecem, mas que é um tema muito cativante. Exatamente, muito conteúdo maravilhoso. O professor secretário de Relações Internacionais da UFMT, aqui conosco, professor doutor Lucas Oliveira de Souza, muito obrigado. A gente logo vai estar perturbando o senhor para você voltar aqui para a gente prosear mais, viu? Dorenberg, a gente se encontra então amanhã. Até amanhã. A gente vai entrevistar amanhã o juiz de Direito Yali Sábio Mendes, da 7ª Vara Civil de Cuiabá, também conhecido como primo do Gilmar Mendes. A gente se encontra às 7h30 da noite ao vivo aqui no programa Opinião. Então se cuida, fica bem, fica com Deus também.